Não adianta você ficar pegando um monte de dica aí que você vê no Instagram, até no meu perfil, fica postando, 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 aí você vê técnica de filmagem, técnica de edição, se você não tem nenhuma estratégia. Aqui eu vou te explicar o que que você precisa fazer para finalmente criar a sua própria estratégia. Se você não me conhece, eu me chamo Cecily, eu ensino criação de conteúdo para produto artesanal e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é que você faz para ter estratégia, porque não adianta só você postar, postar por postar, não vai dar resultado nenhum. É como se você pegasse alguma coisa boa e simplesmente jogasse ali ao léu e torcer para dar certo, o que não é o caso. Para começar, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o seu atual conteúdo. Se você já consegue colocar a sua essência no seu conteúdo, a sua personalidade, mas ainda assim você está vendo que o negócio não está andando, está faltando estratégia para você. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre a questão da essência, como colocar isso em conteúdo do seu produto, seja nos stories ou nos reels, só olhar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e no final desse vídeo aqui também, que foi o vídeo que saiu antes desse. Voltando, em primeiro lugar, o que que é essa estratégia de conteúdo? É você saber exatamente o porquê que você está postando o que você está postando. Porque quando você sabe o seu objetivo com a postagem, você sabe o que que você precisa analisar para ver se ela deu certo ou deu errado. Porque é muito comum, às vezes, a gente pegar somente a métrica de engajamento para qualificar se um conteúdo deu certo ou deu errado, sendo que às vezes o que você queria era outra coisa e não era o engajamento. Por quê? Conteúdo que gera engajamento, ele tem determinadas características. Se o seu foco, por exemplo, era vender, às vezes você vendeu através daquele conteúdo. Então, para você conseguir saber se deu certo ou deu errado, você precisa primeiro ter um objetivo. O segundo ponto é, depois de você ter esse objetivo e você criar o seu conteúdo, você precisa fazer um acompanhamento, você precisa analisar essas métricas e ver. Aí você consegue ver, ah, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Ok, o que que eu faço a partir daqui? Então você precisa ter um acompanhamento e não simplesmente postar, aí você olha os insights uma vez ou outra, ah, isso aqui entregou isso, só que você não analisa, e a partir dessa análise você não vai para o terceiro ponto, que é a ação, que é refazer o que tiver que refazer, se é multiplicar aquilo que deu certo. Então a estratégia é isso, é você ter um objetivo, você analisar e você tomar uma ação. E isso você vai ver com cada parte do seu objetivo. Então, por exemplo, você quer ganhar seguidores. Você vai ter que ter o objetivo de ganhar quantos seguidores? Como é que você vai fazer? E aí você vai analisar os seus insights, veio seguidor? Não, não veio. E aí sim, ah, o que que a gente precisa fazer? O que está faltando nesse conteúdo? Então a estratégia de conteúdo é você ver o que que você precisa fazer para saber qual é o conteúdo que te dá seguidor, qual é o que te traz engajamento quando você precisa, qual o que faz você vender, qual que reforça às vezes a sua mensagem de comunicação. Tudo isso faz parte da estratégia. E agora eu vou falar para você como é que você pode fazer para iniciar a sua estratégia de conteúdo. Primeiro passo, olha os seus últimos reels e aí analisa cada um deles. Vê qual que foi entregue mais para as pessoas de fora, qual que foi entregue mais para o seu público, qual que trouxe seguidor, qual que trouxe mais comentários e curtidas, qual que deu mais salvamento, compartilhamento. Você precisa tirar um raio-x daquilo que você já fez, beleza? A partir daí a gente vai para o segundo passo, que é para separar o que serviu cada conteúdo. Então, por exemplo, esse aqui deu mais visualização e ele entregou mais para as pessoas que não me seguem. Poxa, então se eu quero ganhar seguidor, esse conteúdo pode ser bom, porque vai aumentar a minha visibilidade. E aí você vai separando. Ah, esse aqui muita gente curtiu. Separa. Para você depois parar e analisar. No terceiro ponto, a gente vai analisar o que que esses conteúdos que deram certo, entre aspas, porque você às vezes não tinha nenhum objetivo com eles, mas agora você vai ter, para você conseguir ver o que que eles têm em comum para replicar e testar para ver se é isso mesmo. Por exemplo, faz de conta que aquele que deu mais engajamento, um foi você falando da sua família, um foi você falando de uma conquista que você comprou uma máquina, o outro foi uma trend que você fez. E aí você precisa analisar o que que esses 3 têm em comum. Poxa, 2 deles eu estava falando de algo pessoal. Então será que se eu falar de algo pessoal tem uma tendência maior a dar engajamento? Aí você testa, aí você faz um outro vídeo, cita alguma outra coisa pessoal sua e vê como é que vai sair.
Nossa, deu engajamento, então tá bom. Então a primeira coisa você já entendeu, que quando você fala de algo pessoal, você tem uma tendência a maior engajamento. Então quando você precisar de engajamento para algum outro objetivo de negócio, você sabe que esse conteúdo tem uma tendência maior a funcionar. E aí, depois que você descobrir o conteúdo que te traz seguidor, o que te traz engajamento e o que te traz venda, você vai conseguir criar sua própria estratégia quando você for fazer, por exemplo, um lançamento de uma coleção. Porque você vai fazer uma coleção, você quer vender, certo? Então, antes de você vender, primeiro você precisa aumentar sua visibilidade, atrair mais pessoas ali para o seu perfil. Então, você vai começar a criar conteúdos que vão te dar mais visibilidade. Beleza. Então, tá chegando o momento da venda, né, do lançamento. O que que você precisa fazer? Se conectar com essas pessoas. Então, você começa a criar conteúdos que reforçam sua mensagem e que geram engajamento. Então, você começa a postar muito isso para as pessoas começarem a se conectar com você para no momento do lançamento, você vai e foca também em conteúdos que geraram venda, que seria às vezes a pessoa perguntar o preço, ela te mandar mensagem no direct, às vezes até um compartilhamento dependendo do tipo de conteúdo. E aí você vai criar o conteúdo certo no momento certo. Por isso que às vezes um calendário de conteúdo não é tão necessário assim quando a gente está na vida real e lidando com tudo sozinha. Por quê? Tudo isso depende de como estão as coisas. Então, às vezes, você vai fazer um lançamento, às vezes você vai fazer 2 lançamentos, e aí você precisa administrar. Então, ora eu vou chamar muitas pessoas, ora eu vou me conectar com elas, ora eu vou vendo, volto a me conectar, vendo, volto a me conectar, aumenta a visibilidade. E tudo isso é de uma forma muito individual e particular, porque vai depender do tempo que você tem para criar conteúdo, vai depender do quanto você está disposta a fazer. Então, por exemplo, se você tem uma coleção com 10 unidades, talvez fazer um barulhão enorme não seja o caso, porque talvez você não vai conseguir atender todo mundo. Por isso que depende de cada pessoa e de cada negócio, e assim você vai conseguir criar sua própria estratégia. Ai, vai chegar o final do ano e eu quero ter muita gente no meu perfil e eu não preciso vender agora. Então, começa a criar um monte de conteúdo que aumenta seguidores, que aumenta a conexão, já que você não está focando tanto em venda. Aí você foca mais nesses conteúdos de topo de funil. Ah, não, mas agora eu quero vender, então foca só em venda. Entende como a estratégia ela é essencial para você não perder tempo em criar conteúdo que não vale a pena? E principalmente para você criar de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo. Então, baseado nisso, você já consegue criar e aí sim você se sente um pouco mais aliviada, porque você está criando com um objetivo, vai conseguir analisar o que deu certo você repete, o que deu errado você muda para tentar encontrar o conteúdo que deu certo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e se você quer aprender a criar conteúdo de uma maneira leve, com a sua essência, aprender já a deixar tudo certinho, essa estratégia de conteúdo, estratégia de crescimento, aproveita e clica aqui na descrição que tem um link para o meu curso de criação de conteúdo, onde eu ensino isso, para você não ficar dependendo de algoritmo, dependendo, ah, o Instagram mudou isso, mudou aquilo, porque no final das contas, o que faz as pessoas comprarem mesmo é a conexão que elas sentem com a gente, que elas sentem com a nossa marca. E é isso que eu ensino lá no curso. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!